Capítulo 316 Estágio Perfeito Nível 3 Rei, fim do teste 3. Assim que ele desapareceu, o corpo do Rei Kobold reapareceu, e a luz negra da espada brilhou. Luyan apareceu por acaso atrás do Rei Kobold. Ele estreitou os olhos e golpeou o guerreiro Kobold com sua espada pesada. À medida que a espada pesada se aproximava do guerreiro Kobold, seu corpo se transformou em uma nuvem de névoa negra. A espada pesada cortou a névoa negra e não atingiu nada. Ao mesmo tempo, uma névoa negra apareceu atrás de Luyan, e a luz negra da espada cortou em direção ao pescoço de Luyan. As pupilas de Luyan se contraíram. Ele ativou a transmissão espacial. No entanto, a luz da espada era extremamente rápida. Antes mesmo de a transmissão começar, ela já havia cortado o pescoço de Luyan. Estrondo. Ouviu-se o som de metal colidindo. Luyan sentiu uma dor aguda no pescoço. Seu corpo desapareceu de onde estava e apareceu em outra área. Ele tocou a nuca e sua mão estava coberta de sangue. Luyan respirou fundo. Esta foi a primeira vez que Luyan se feriu durante o teste. Um assassino de nível avançado, nível rei, nível 3, era rápido demais. Mesmo tendo a habilidade de se teletransportar, Luyan ainda podia aproveitar a oportunidade. Embora seu corpo de espírito de jade branco não tivesse evoluído, ele possuía 3 genes de rei, todos os quais aumentavam muito sua força física. Além disso, ele possuía o corpo de espírito de jade branco, que aumentava principalmente sua defesa, e um corpo de aço. Sua defesa era ainda mais forte que a de um guardião de nível rei do mesmo nível. Mesmo assim, a defesa de Luyan foi quebrada com um golpe. Poderíamos facilmente imaginar o quão poderoso seria um rei assassino no auge do nível 3. No entanto, isso também ocorreu porque Luyan não era forte o suficiente. Afinal, a diferença entre suas bases de cultivo ainda era um pouco grande. Antes que Luyan tivesse tempo de pensar, a ameaça fatal foi descoberta novamente. Luyan usou a transmissão espacial novamente. Entretanto, assim que terminou o teletransporte, ele sentiu novamente uma ameaça fatal. Luyan estreitou os olhos. Este Rei Kobold de 3º nível com o elemento assassino já estava usando o ritmo de teletransporte espacial. Se Luyan tivesse sido teletransportado para alguns quilômetros de distância, o Rei Kobold de nível 3 definitivamente não teria conseguido alcançá-lo. No entanto, Luyan só conseguia se teletransportar por cerca de 100 metros de cada vez. Com a velocidade de um Rei Kobold de nível 3, seria bem fácil alcançá-lo. Sentindo a ameaça da morte novamente, Luyan só pôde continuar se teletransportando. Enquanto se teletransportava, Luyan ativou a luz da vida. A dor intensa na parte de trás do pescoço se dissipou lentamente, e o ferimento da espada se recuperou quase completamente em um curto momento. Como resultado, a cena se tornou Luyan e o Rei Kobold de 3º nível piscando constantemente no fundo branco. Os dois estavam num raio de 100 metros. Apareciam aqui e ali por um tempo, sem nenhum padrão. A expressão de Luyan era séria durante o teletransporte. Com seu poder espiritual atual e o efeito de recuperação de poder espiritual do corpo do espírito branco Jin, ele só conseguia se teletransportar a 100 metros de distância por algumas horas. Se ele realmente quisesse perder tempo, ele poderia fazer isso também, mas Luyan não pretendia fazer isso. Uma luz forte brilhou em seus olhos. No momento seguinte, após ser teletransportado, a espada pesada em sua mão trouxe consigo o poder do trovão e, de repente, o golpeou para trás. Estrondo. Ouviu-se o som metálico se chocando. Luyan viu uma figura magra, encapuzada, voar para fora. O canto da boca de Luyan se ergueu, revelando um sorriso. Do teletransporte anterior, Luyan finalmente entendeu que o Rei Kobold habitualmente aparecia atrás de seus inimigos e atacava. Luyan atacou por trás dele no momento em que o teletransporte terminou, e ele realmente o tocou. Mesmo que não o tocasse, ele, no máximo, levaria um golpe do Rei Kobold. Com suas habilidades defensivas, ele, no máximo, ficaria gravemente ferido, mas não morreria diretamente. Ele poderia usar a luz da vida para se recuperar. Luyan declarou que ainda pode se dar ao luxo de apostar.
No final, Lu Yuan ganhou a aposta. Em um confronto direto, a força deste rei kobold do tipo assassino de estágio 3 completo não era nem tão forte quanto a do kobold do tipo ataque poderoso de antes. A força de Lu Yuan era obviamente maior que a dele, e ele o fez voar. Depois de fazer o kobold assassino voar, o corpo de Lu Yuan mais uma vez desapareceu de seu local original e reapareceu ao lado do rei kobold que ainda estava voando. A espada pesada desceu, e antes que pudesse chegar perto do corpo do rei kobold, seu corpo mais uma vez se transformou em névoa negra e se dissipou. Os olhos de Lu Yuan brilharam quando ele se virou e chutou para trás. Bum! Com um estrondo, o rei kobold, que estava prestes a atacar, foi lançado voando pelo chute de Lu Yuan, e sangue se espalhou no ar. Lu Yuan desapareceu novamente de seu local original e apareceu atrás do rei kobold, com sua espada pesada golpeando novamente. O corpo do rei kobold mais uma vez se transformou em névoa negra e se dissipou. Desta vez, o rei kobold não apareceu atrás de Lu Yuan. Entretanto, sem ser invisível, com a habilidade de percepção de Lu Yuan, ele imediatamente descobriu a posição onde o rei kobold apareceria. Essa técnica de movimento única era claramente ainda um pouco inferior ao elemento espacial. Lu Yuan apareceu quase ao mesmo tempo que a névoa negra. Quando o rei kobold apareceu, a espada pesada de Lu Yuan já havia desferido um golpe. Sob o olhar chocado do rei com cabeça de cachorro, a espada pesada cortou seu pescoço, fazendo sangue jorrar. Afinal, um guerreiro assassino não era do tipo defensivo nem ofensivo. Ele não tinha um corpo forte. Lu Yuan matou este guerreiro assassino com um golpe. Você passou do 50º nível. Quer descansar por 10 minutos? Acabe com o teste. A boca de Lu Yuan se contraiu. Acabe com o teste. Se até mesmo um rei de nível 3 aperfeiçoado era tão difícil de lidar, então os chefes com genes de nível rei estavam logo abaixo deles. O que havia para lutar? Lu Yuan decidiu decisivamente acabar com isso. Capítulo 317. Há algo errado com as irmãs 1. No corredor, na tela da lista de poderes de luta. A classificação de Lu Yuan subiu para o segundo lugar. O ambiente no salão ficou em silêncio. Todos ficaram perplexos naquele momento. Lu Yuan estava na escola há apenas 2 meses. Este era seu segundo teste de força de batalha, mas ele havia superado quase todos os alunos do acampamento de gênios e alcançado o segundo lugar. O primeiro lugar foi um aluno prodígio da 6ª série que estava prestes a se formar. Só podemos imaginar o tamanho do choque que isso causou nas pessoas presentes. Embora Siting Shui estivesse atualmente em 8º lugar, ainda era chocante. Entretanto, comparada a Lu Yuan, ela ainda era um pouco inferior. Nesse momento, Rebeca desceu as escadas, cantarolando uma melodia alegre enquanto retornava ao salão principal. Ao ver que o salão estava silencioso e todos olhavam atordoados para a lista de classificação do poder de combate, uma ponta de dúvida brilhou em seus olhos. E? O que houve com vocês? Rebeca se virou para observar a classificação de poder de combate com certa curiosidade. Então, seus olhos se arregalaram, e ela também ficou atordoada. Segundo lugar, Lu Yuan. Rebeca abriu a boca em descrença. Yuan é realmente tão forte. Estamos condenados, Snovi. Sua expressão mudou. Ela rolou a tela rapidamente para baixo e viu o nome de Siting Shui em 8º lugar. No entanto, ela ainda tinha uma expressão preocupada no rosto. Como melhor amiga de Siting Shui, Rebeca estava bem ciente das habilidades de Siting Shui. O 8º lugar já era seu limite. Se quisesse uma pontuação maior, provavelmente teria que esperar que o temperamento de Siting Shui melhorasse um pouco mais. Mas agora, Lu Yuan claramente tinha acabado de chegar ao nível 3, mas já estava em segundo lugar. Para Rebeca, isso também era algo inacreditável. Parece que Xiao Shui perdeu. Ela está condenada. Rebeca coçou o cabelo curto e alaranjado, aflita. Já conseguia imaginar a cara de desgosto de Siting Shui. Como você conforta Xiao Shui depois? Neste momento, a voz fria de Siting Shui soou em Rebeca. O que você quer dizer?
O corpo de Rebeca enrijeceu, e ela se levantou como um gato cujo rabo foi pisado. Ah! Não foi nada. Não tem nada. Siting-Shui olhou para Rebeca com desconfiança e então entrou no salão para verificar a classificação do poder de combate. Ao ver a classificação de Lu Yuan, o corpo de Siting-Shui enrijeceu-se ligeiramente. Seus olhos também se arregalaram. Pela primeira vez, houve uma grande mudança na expressão de seu rostinho frio. Quando Rebeca viu a expressão chocada de Siting-Shui, ela tossiu e abraçou o braço de Siting-Shui. Bem, Xiaoshui, vitória e derrota são comuns no exército. Você não precisa levar isso a sério. Yuan é definitivamente um monstro. Não vamos nos comparar a ele. Os olhos de Siting-Shui brilharam ao observar a classificação de Lu Yuan. Ela se lembrou da conversa que teve com Lu Yuan quando defendiam o acampamento e mordeu levemente o lábio inferior cor de cereja. Após um momento de silêncio, seu lindo rosto gradualmente se acalmou. Ainda estou muito fraco. Foi a primeira vez que Rebeca viu Siting-Shui se acalmar tão rapidamente. Ela ficou atordoada por um momento antes de avaliá-lo. Xiaoshui, você está bem? Siting-Shui balançou a cabeça. Está tudo bem. Só trabalhe duro. Ela olhou para Rebeca e disse indiferentemente. Você também. Você tem que se esforçar. Seu talento não é pior que o dos outros. No futuro, você cultivará comigo. Ah? Não deveríamos encontrar um equilíbrio entre trabalho e descanso. O rostinho de Rebeca imediatamente ficou amargo, e ela coçou o cabelo curto, frustrada. Na verdade, ela não gostava muito de cultivar e preferia brincar. Siting-Shui balançou a cabeça levemente. O vovô Rafael já vai voltar. Se ele vir você relaxando, com certeza vai te dar uma bronca. Ei, pequena Shui, por que você simplesmente não conta para o meu avô? Você está me pedindo para mentir para o vovô Rafael? Siting-Shui perguntou enquanto olhava para Rebeca. O sorriso de Rebeca congelou, e ela riu secamente enquanto coçava a cabeça. Ela suspirou. Tudo bem, tudo bem. Vou treinar duro. Enquanto os dois conversavam, Lu Yuan desceu. Viu Siting-Shui e Rebeca parados do lado de fora do corredor e perguntou curiosamente. O que vocês dois estão fazendo aqui? Siting-Shui e Rebeca se viraram para olhar para Lu Yuan. Siting-Shui lançou um olhar furioso para Lu Yuan. Embora inexpressivo, Lu Yuan conhecia Siting-Shui há muito tempo e percebeu que ela estava um pouco infeliz. Ao lado, Rebeca fez beicinho como uma gatinha e esperou por Lu Yuan, parecendo que compartilhava o mesmo inimigo que seu mestre. A mente de Lu Yuan estava cheia de pontos de interrogação. O que essas duas pessoas estavam fazendo? Lu Yuan não pensou muito sobre isso e foi dar uma olhada na classificação de poder. Ao ver que ele estava realmente em segundo lugar, Lu Yuan ficou atordoado e um pouco surpreso. Inicialmente ele pensou que provavelmente estaria entre os 5 primeiros. Essa classificação foi maior do que ele esperava. Pelo que parece, a pessoa mais forte no acampamento dos gênios provavelmente era apenas de nível rei. O primeiro lugar pode ser um pouco mais forte. Isso não importou para Lu Yuan. Ele olhou para trás. Ao ver o nome de Siting-Shui na 8ª posição, o canto da boca se curvou e ele sorriu. Zen, Siting-Shui, essa classificação de poder está correta, certo? Parece que eu venci. Ele finalmente soube porque os dois estavam infelizes. Então é assim. Com o desejo de vencer de Siting-Shui, ela não ficaria feliz se perdesse. Contudo, Lu Yuan estava feliz. Ele se virou para olhar para Siting-Shui. Siting-Shui olhou feio para Lu Yuan e bufou. Claro, vamos para a casa da minha irmã hoje à noite. Tudo bem, Lu Yuan sorriu. Rebeca não olhava mais para Lu Yuan com a mesma ferocidade de antes. Agora, ela ergueu a mão alegremente e disse com um sorriso. Capítulo 318. Há algo errado com as irmãs 2. Eu também quero ir. Eu também quero ir. Faz tempo que não como a comida da Xiaoshui. Lu Yuan olhou surpreso para Rebeca. Siting-Shui realmente sabe cozinhar. Enquanto os três conversavam, os guerreiros genéticos no salão olhavam para Lu Yuan e Siting-Shui. Os talentos dos dois alunos do primeiro ano eram mais fortes do que os de todos eles.
Eles ficaram entre os 10 primeiros no primeiro ano letivo. Se nada de inesperado acontecesse no futuro, os dois certamente ficariam em primeiro e segundo lugares. Os olhos de todos estavam cheios de inveja. Siting-Shu e Rebecca foram embora enquanto Lu Yuan esperava por Siting Feng e Yang Ping Mag. Os três terminaram seus testes logo depois. Quando desceram e viram a classificação, Yang e Ping Mag já estavam atordoados. Siting Feng não pôde deixar de sorrir amargamente. Há muito tempo eu pensava que você me superaria, Yuan, mas não esperava que fosse tão rápido. Ele se sentiu um pouco desamparado. Embora também fosse um herdeiro nato, ele havia herdado apenas o nível de comandante. Ele ainda era um pouco mais fraco que Siting-Shu, sem falar no atual Lu Yuan. Sob o olhar de todos, os quatro deixaram o salão e retornaram ao dormitório. Depois disso, Lu Yuan se despediu deles e foi para o dormitório de Siting-Shu. Durante esse período, Lu Yuan estava muito focado no cultivo do corpo de aço. No entanto, comparado à força de aço negro, o cultivo do corpo de aço era mais difícil. Até então, Lu Yuan só conseguia aumentar sua defesa em cerca de 50%. Ele ainda precisava ir até a casa de Siting-Shu para ser espancado. Quando Lu Yuan chegou ao dormitório de Siting-Shu, ele percebeu que Siting-Shu e Rebecca já estavam lá. Eles estavam conversando com Siting-Shu na sala de estar. Ao ver Lu Yuan entrar, os três olharam. Rebecca piscou alegremente para Lu Yuan. Ah, Yuan, você é tão lento. Siting-Shu, que estava ao lado, olhou para Lu Yuan. Ela bufou baixinho em cumprimento e depois desviou o olhar. Siting-Shu sorriu gentilmente para Lu Yuan. Ouvi de Rebecca que você já alcançou o segundo lugar no ranking de poder de combate. Lu Yuan assentiu e sorriu. Sim, professor. Tudo graças aos bons ensinamentos do professor. Siting-Shu balançou a cabeça e disse seriamente. Este é o resultado do seu talento e trabalho duro. Estou apenas lhe ensinando técnicas de defesa. Durante o treino, Siting-Shu percebeu naturalmente que as habilidades de Lu Yuan, em todos os aspectos, excediam em muito a força demonstrada pelo gene transcendente que ele havia inscrito. Siting-Shu não sabia um motivo exato, mas Lu Yuan definitivamente tinha seus próprios segredos e oportunidades. Havia muitas oportunidades na terra de origem, e Siting-Shu não era o tipo de pessoa que gostava de explorar as oportunidades de seus alunos. Naturalmente, ela não falava muito. Siting-Shu ficou um pouco surpresa ao saber que Lu Yuan estava em segundo lugar no ranking de poder de combate. No entanto, ela estava mais feliz por sua aluna. Era verdade que Lu Yuan era talentoso, mas Siting-Shu também viu seu trabalho duro. Nem todo mundo podia ser espancado por ela todos os dias até que seus ossos e tendões fossem quebrados sem reclamar de dor ou fadiga. Os olhos vermelhos dourados de Siting-Shu olhavam para Lu Yuan com um traço de gentileza. Ao ver Siting-Shu elogiar Lu Yuan, os olhos de Rebecca se arregalaram. Ela olhou para Siting-Shu com surpresa. Rebecca estava ciente da severidade de Siting-Shu. Por isso, ela tinha um pouco de medo dele. Ela não esperava que Siting-Shu tratasse Lu Yuan tão bem. Era raro. Rebecca então olhou para Siting-Shu, que estava com o rosto frio, e não conseguiu evitar murmurar em seu coração que havia algo errado com os dois. Oh! Lu Yuan sorriu envergonhado. Se não fosse pelo meu professor me ensinando técnicas defensivas e corpo de aço, meu poder de combate não seria tão forte. Ouvi dizer que Shuer vai preparar o jantar para você. Siting-Shu sorriu. Lu Yuan olhou para Siting-Shu e disse com um sorriso. Sim, é a nossa aposta. Siting-Shu olhou para Siting-Shu, que emitia uma aura baixa, e sorriu com seus olhos vermelho-dourados. Então vamos cultivar primeiro. Deixe Shuer cozinhar sozinha. Siting-Shu olhou para Rebecca novamente. Rebecca, venha também. O corpo de Rebecca enrijeceu e ela tremeu quando disse. O quê? Siting-Shu estreitou os olhos e olhou severamente para Rebecca. O rosto de Rebecca caiu, e ela quase começou a chorar. Eu não deveria ter vindo agora. Você pode até assistir filmes e jogar em casa. Foi tão fácil. Ela se levantou lamentavelmente. Eu sei, eu também vou cultivar.
Luan riu de Sitinghue. Sitinghue, boa sorte. Sitinghue, ... Ela cerrou os punhos de raiva e encarou Luan. Desviou o olhar, não querendo ver o sorriso presunçoso de Luan. Não se preocupe. Estou disposto a aceitar minha derrota, farei isso com seriedade. Depois, Luan e Rebeca, trêmula, seguiram Sitinghue escada abaixo até a sala de cultivo subterrânea e começaram a cultivar. Algumas horas depois, já era noite. Na sala de cultivo subterrânea, o corpo de Luan voou e atingiu fortemente a parede da sala de cultivo subterrânea, fazendo um som alto. Seu rosto estava um pouco pálido enquanto ele deslizava lentamente pela parede. Rebeca, que estava sentada ao lado, estremeceu ao olhar para Luan e Sitinghue em choque. Sitinghue silenciosamente retraiu a palma da mão e se aproximou. Então, pegou um frasco de remédio que brilhava com a luz das estrelas e o entregou à boca de Luan. Luan abriu a boca e bebeu silenciosamente. Essa ação já era muito familiar. Afinal, Luan era frequentemente espancado até quebrar os ossos. Se usasse a luz da vida, poderia se recuperar muito rapidamente. Capítulo 319. Há algo errado com as irmãs 3. No entanto, Luan nunca havia usado a luz da vida na frente de Sitinghue. Sitinghue tinha que alimentá-lo com remédios todas as vezes. Com o tempo, os dois se acostumaram. A poção da bênção da luz das estrelas era uma poção de cura muito poderosa. Sitinghue não hesitou em dá-la a Luan. Sempre que Luan se machucava, ela o deixava bebê-la. Depois de terminar o remédio, Sitinghue se levantou e disse: "Vamos descansar um pouco. Continuaremos mais tarde." Luan assentiu silenciosamente. Ele deitou-se no chão e sentiu a poção se transformar em uma energia suave fluindo pelo seu corpo. Neste momento, o robô de Ia desceu e disse: "Mestre, o segundo mestre disse que o jantar está quase pronto e pediu que você subisse para jantar." Ao ouvir isso, Sitinghue disse: "Eu sei." Ela se virou para Luan. "É só por hoje. Continuamos amanhã." Sitinghue enxugou o suor do rosto. Enquanto cultivavam habilidades físicas, nem Luan nem Sitinghue usaram força espiritual ou habilidades de combate. Eles usaram apenas seus corpos físicos para lutar. Até Sitinghue suaria. Seu traje branco de artes marciais, que antes era largo, agora estava encharcado de suor e grudado no corpo de Sitinghue, revelando seu corpo atraente. Sitinghue não se importou nem um pouco. Ela se virou e entrou no vestiário. Então, ouviu o som de água corrente. Luan estava deitado no chão, ainda esperando seu corpo se recuperar. Rebeca, que estava ao lado, correu timidamente. Agachou-se ao lado de Luan com os olhos arregalados e cutucou cuidadosamente o braço levemente azulado de Luan. "Você não pode?" "O que você acha?" Luan sorriu. Era definitivamente doloroso, mas Luan havia vivenciado tantas evoluções genéticas. A dor da evolução genética era muito mais intensa do que isso. Em comparação, Luan realmente sentia que não era grande coisa. Rebeca olhou para Luan com admiração. "Luan, você é incrível demais. Não é de se admirar que a irmã Tingil seja tão boa com você. Nunca vi a irmã Tingil tratar um homem tão bem." Luan revirou os olhos. "Sou aluno da minha professora. Não é justo que ela seja boa comigo." Rebeca ficou atordoada e pensou por um momento. Então ela olhou para Luan. "Mas, Luan, você ainda é muito poderoso. Não é à toa que você é mais forte que Xiaoshui. Eu não consigo cultivar como você." Os cantos da boca de Luan se curvaram, revelando um sorriso. "É verdade. Minha força é tão grande graças ao meu trabalho árduo e contínuo. Isso é incrível." Rebeca bateu palmas e olhou para Luan com um toque de admiração. "Você e Xiaoshui são tão esforçados. Preciso aprender com vocês e brincar menos no futuro. Senão, o velho vai me dar uma bronca até a morte." Luan não conseguiu evitar o riso. "Então você tem que se esforçar. Se tiver algum problema no futuro, pode me procurar. Continuo feliz em ajudar." "Você disse isso. Isso é bom."
Depois que os dois conversaram por um tempo, os ferimentos de Lu Yuan estavam completamente recuperados. Por um lado, a capacidade de recuperação do seu corpo já era muito poderosa. Por outro, o efeito da poção da bênção da luz estelar era realmente muito forte. Lu Yuan se levantou. Se tingiu, vestiu um uniforme branco e saiu do vestiário. Ela olhou para Lu Yuan e disse: "Você pode ir." Lu Yuan entrou no vestiário. Havia um local para tomar banho. Havia também um cheiro forte e perfumado, como se Se tingiu já tivesse tomado banho antes. Depois de se lavar, Lu Yuan também vestiu uma nova muda de roupa. Ao sair do vestiário, percebeu que Se tingiu e Rebeca não estavam mais por perto. Provavelmente tinham subido as escadas. Lu Yuan também subiu as escadas e descobriu que todos estavam sentados à mesa de jantar, com muitos pratos sobre a mesa. Lu Yuan sentiu uma fragrância rica. Provavelmente era feito com carne de animal feroz e tesouros naturais. Os olhos de Lu Yuan brilharam. Ele caminhou até lá e sentou-se. Olhou para Se Tingshui surpreso. "Eu não esperava que você soubesse cozinhar a comida de Se Tingshui." Ao lado, Rebeca já havia começado a comer e falava com a voz um pouco abafada. "Claro, a comida de Xiaoshui é muito deliciosa." Se Tingshui também esticou seu pescoço branco como a neve e disse: "Tente você mesmo." Lu Yuan deu uma mordida e percebeu que não estava nada mal. Era até mais delicioso que o de Se Tingiu. Ele fez um sinal de positivo com o polegar para Se Tingshui, demonstrando que tinha certeza. Ao mesmo tempo, começou a comer rapidamente. Como a comida de Se Tingshui era muito deliciosa, Lu Yuan ficou muito satisfeito e seu estômago ficou maior no final. Ele largou a tigela e os hashes, impotente. Lu Yuan realmente não esperava que um cubo de gelo daquele tamanho pudesse cozinhar tão bem. Depois que terminaram de comer, Lu Yuan se despediu de Se Tingiu e dos outros dois e voltou para seu dormitório. Quando retornaram, o céu já estava escuro. Se Tingfeng e os outros dois não estavam na sala, e Lu Yuan havia retornado ao seu quarto. Primeiro, ele foi ao fórum da escola para atualizar o posto de troca e colocar o fluido genético espiritual à venda. Então, ele olhou o fórum. Havia uma publicação sobre Lu Yuan subindo para o segundo lugar na lista de poder de combate hoje. Era muito popular. Houve até uma postagem sobre uma aposta entre Lu Yuan e Se Tingshui, que foi mais popular. Todos os comentários especulavam se Lu Yuan e Se Tingshui tinham um relacionamento íntimo. O rosto de Lu Yuan estava cheio de rugas. De fato, fofocar era natural, não importava o mundo. Ele realmente não tinha nada para fazer. No entanto, Lu Yuan estava claramente cheio e não era o tipo de pessoa que gostava de fofocas. No máximo, ele estava apenas espiando silenciosamente. Capítulo 321 Nível superior da Terra de Origem 1. 3 dias depois, Lu Yuan retornou à Terra de Origem e foi ao Centro de Artes Marciais para cultivar novamente. Com o atual nível 3 de cultivo de Lu Yuan, se ele usasse uma garrafa de fluido genético de aumento de poder espiritual, ele precisaria de cerca de 20 minutos para usar uma garrafa, o que significava que ele precisaria de 20 minutos para absorver 100 cristais espirituais de nível 5. 300 cristais de grau 5 por hora. Com a ajuda da sala de gravidade no salão de treinamento, Lu Yuan só conseguia cultivar por cerca de 12 horas por dia, o que consumia cerca de 3.600 cristais espirituais de nível 5 por dia. À medida que o nível de cultivo de Lu Yuan aumentava, o tempo que ele podia permanecer na terra de origem aumentava. 40 dias depois, Lu Yuan finalmente deixou a terra de origem. Nesses 40 dias, Lu Yuan absorveu cerca de 140.000 cristais espirituais de 5º nível. Como o corpo do espírito de Jade Branco não havia evoluído, Lu Yuan começou a temperá-lo a partir da luz da vida. Com cerca de 140.000 cristais espirituais de nível 5, o processo de tempera não havia chegado nem a 1/4. À medida que seu nível genético aumentava para a classe Rei, a dificuldade de temperar um gene ao nível máximo também aumentava. No entanto, Lu Yuan agora tinha fluido genético de poder espiritual em excesso.
No total, ele tinha cerca de 63 milhões de cristais espirituais de quinto nível de poder espiritual, o suficiente para Lu Yuan praticar por um longo tempo. Isso era apenas um décimo da quantidade na área central da cidade flutuante. Lu Yuan não precisava se preocupar com a falta de recursos de cultivo. Depois de deixar a terra de origem, Lu Yuan continuou a cultivar o corpo de aço na casa de Sitingiu. Talvez tenham sido provocados por Lu Yuan. Sitingiu e Rebeca cultivaram com muito mais afinco e até lutaram com Lu Yuan. Claro, Lu Yuan não os rejeitaria. Sitingiu não era fraca, e treinar com ela seria de grande benefício para ele. A principal razão pela qual ele não usou o teletransporte espacial para treinar com elas foi para aprimorar o cultivo de seu corpo de aço. 4 dias depois, o portal de luz da terra de origem foi consertado. Lu Yuan entrou novamente na terra de origem e começou a cultivar. Depois disso, a vida de Lu Yuan se tornou bastante normal. Assim que a porta da luz fosse consertada, ele entraria na terra de origem para cultivar. Ao retornar ao mundo real, iria à casa de Sitingiu para cultivar o corpo de aço. Sempre que ele se cansava de cultivar nas terras de origem, ele ia brincar com Amy ou conversar com Migiti. Nos fins de semana, se estivessem no mundo real, Lu Yuan voltava para a casa da irmã King para descansar. De vez em quando, ela o arrastava para fazer compras com Sitingiu. Claro, a responsabilidade de Lu Yuan era carregar as sacolas. Além disso, a irmã King não permitiu que ele o colocasse no espaço da pintura de guerra, alegando que não daria a sensação de um ritual de compras. Isso deixou Lu Yuan cheio de pontos de interrogação. Felizmente, ele era forte o suficiente para carregar todos os tipos de coisas, mesmo estando coberto delas. Li King e Sitingiu costumavam sair juntos, e Sitingiu às vezes até ficava na casa de Li King. No entanto, Lu Yuan ainda não sabia quem era o outro melhor amigo de Li King. Afinal, quando ela se mudou para a casa de Li King, ela pessoalmente disse a Lu Yuan que tinha 2 bons amigos. Já haviam se passado mais de 3 meses, e Sitingiu era a única pessoa que Lu Yuan tinha visto. Entretanto, apesar de sua curiosidade, Lu Yuan não perguntou a Li King. Depois de perguntar, ele sentiu que havia uma grande chance de Li King perguntar com um sorriso se ela tinha alguma opinião sobre sua melhor amiga. Lu Yuan não queria causar problemas. Com o passar do tempo, a vida de Lu Yuan se estabilizou. Quando ele saiu da terra de origem pela 5ª vez, o tempo que ele pôde permanecer nas terras de origem já havia se tornado 43 dias. Depois de consumir cerca de 700 mil cristais espirituais de nível 5, ele finalmente temperou a luz da vida até a perfeição. Este foi o primeiro gene de nível Rei que Lu Yuan refinou até a perfeição. Depois disso, Lu Yuan começou a refinar seu segundo gene de nível Rei, o controle de máquinas. Desta vez, já era novembro quando eles deixaram o local de origem. Sitingiu Feng, Mag e Yang Ping até perguntaram a Lu Yuan por que ele não participou do teste de simulação. Lu Yuan havia se esquecido completamente disso. Ele estava cultivando na terra de origem naquela época, então como poderia se lembrar de algo assim? Mesmo assim, a classificação de Lu Yuan não mudou. Ele continuou em segundo lugar. Afinal, Xixiu, que estava em terceiro lugar, era um gênio do 6º ano. Seu cultivo já estava no 4º nível do Reino Supremo da Batalha, e ele tinha um gene rei gravado em seu corpo. No nível dele, já era um pouco difícil melhorar, mesmo que só um pouquinho. Depois de um mês, ele ainda não conseguiu derrotar o homem com cabeça de cachorro, que tinha um gene de rei de nível 4 aperfeiçoado. Por outro lado, Lu Yuan sentia que tinha chances de conquistar o primeiro lugar. Afinal, após aprimorar um gene até a perfeição, sua força de combate havia melhorado novamente. Embora o aumento em sua força física não tenha sido muito grande, sua percepção ainda melhorou bastante. No entanto, Lu Yuan não se importou se perdesse. O primeiro lugar no ranking de combate receberia 10.000 créditos, enquanto o segundo lugar receberia 5.000 créditos. A diferença era de apenas 5.000 créditos. Lu Yuan não tinha mais falta de 5.000 créditos. Afinal, ele vinha vendendo todo tipo de item no fórum da escola recentemente.
Todos eram bons e baratos, e muitas pessoas os compravam, especialmente o fluido genético de poder espiritual de nível 1. Até mesmo mestres de batalha de nível 2 o compravam. Para eles, sua velocidade de cultivo também seria melhorada. Isso era uma necessidade. Em apenas um mês, os créditos de Lu Yuan retornaram para mais de 1 milhão, atingindo 1.034.000 créditos. Anteriormente, os créditos de Lu Yuan eram de 393.500. Neste mês, ele vendeu várias coisas e ganhou cerca de 600.000. Foi uma pena que ele não tenha vendido muitos dos itens mais caros. Genes transcendentes, classe comandante de nível 2, e até armamentos geno de classe Overlord, e até Overlords mecânicos. Caso contrário, ele provavelmente teria mais créditos acadêmicos. No entanto, Lu Yuan não tinha pressa.